Boa noite, queridos alunos. Essa aulinha é sobre a estabilidade. Direito do Trabalho 2, estabilidade. Né? Garantia no emprego e estabilidade. São duas coisas diferentes. Garantia de emprego é o gênero, estabilidade é a espécie. Tá? A garantia no emprego são todos os atos, normas criadas pela Constituição Federal, leis, né? Código Civil, convenção coletiva, acordo coletivo, que impeçam ou dificultem a dispensa sem justa causa, a dispensa imotivada, a dispensa arbitrária do empregado. Uma das formas de garantia do emprego é a estabilidade definitiva ou provisória conferida ao trabalhador. Tá? A estabilidade, como eu já disse, ela é o gênero da garantia de emprego. Então, a garantia de emprego são várias normas criadas para proteger o emprego. E a estabilidade faz parte dessas normas, tá? A Constituição Federal enfraqueceu o princípio da continuidade da relação de emprego quando ela instituiu o FGTS, né? Que ela acabou com a estabilidade decenal que era prevista na CLT. Mas a Constituição também impôs mecanismos para dificultar, para tornar mais onerosa essa demissão sem justa causa. Tá, ok? O que é aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, a multa de 40% do FGTS, o sistema de garantia de emprego, né? O seguro-desemprego, o FGTS, a estabilidade do dirigente sindical, do membro da CIPA e da empregada gestante. Vamos lá, o que mais aqui? Não há estabilidade no exercício de cargos de diretoria, gerência ou outros cargos de confiança. Por exemplo, um dirigente sindical, uma mulher grávida, está exercendo na empresa uma chefia. Não é porque ela está grávida que ela vai ficar de chefe a vida inteira. Ela grávida, ela não pode ser demitida, mas ela pode ser rebaixada, o dirigente sindical também, tá? Ao empregado estável que deixar de exercer cargo de confiança, é assegurado a reversão no cargo efetivo que ocupava anteriormente, salvo em caso de falta grave, tá? Artigo 499, parágrafo 1º da CLT. O empregado estável, né? Um dirigente sindical, uma mulher grávida, um membro da CIPA, entre outros, se eles têm a estabilidade ali no emprego, eles podem pedir a demissão? O que vocês acham? Eles podem pedir a demissão. Só que para não ficar parecendo que é o patrão que está empurrando eles, né, coagindo, assina aí como se tu estivesse pedindo a demissão. Então, para ver como eles têm essa proteção, essa demissão tem que ser no sindicato. Pode ocorrer, às vezes a mulher grávida, ela não quer mais trabalhar, ela quer se dedicar à casa e aos filhos, às vezes alguém ganhou uma herança, o dirigente sindical ganhou uma herança, ganhou na Mega Sena e não quer mais trabalhar. Então, é possível que eles peçam demissão, mas o patrão não pode demitir-los, tá? Nós temos as estabilidades definitivas e provisórias. A definitiva era aquela estabilidade decenal. A CLT ela previa a estabilidade decenal dos trabalhadores que ficassem 10 anos na mesma empresa. Então, o trabalhador completou 10 anos na mesma empresa, atingia a estabilidade decenal, só poderia ser demitido se cometesse falta grave, apurado em inquérito judicial perante a Justiça do Trabalho. Aí a Constituição Federal acabou com a estabilidade decenal. Tem também a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Dos servidores públicos civis da União, dos Estados, Distritos Federais e municípios que foram contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 88, né? E já estavam há 5 anos, quando da promulgação da Constituição Federal, eles se tornaram estáveis, tá? Tem também a estabilidade do servidor público prevista no artigo 41 da Constituição Federal, né? É uma estabilidade conferida ao servidor público nomeado ao cargo de provimento efetivo após aprovação em concurso público e após 3 anos de efetivo exercício, tá? Então, o empregado público, antes a estabilidade do servidor público era de 2 anos, hoje é de 3 anos. Não vamos confundir a estabilidade do servidor público, que é após 3 anos, com a vitaliciedade dos membros de poder, que é do magistrado e do membro do Ministério Público, que é após 2 anos.
Isso sempre cai em provas, concursos. Eu sei que vocês estão doidos para fazer provas e concursos, tá? Fiquem atentos a isso. Agora vamos ver as hipóteses de estabilidade provisórias. Tem várias hipóteses. Eu vou falar aqui para vocês as mais importantes. As menos importantes eu só vou enumerar que elas têm. Falar as mais importantes, que é que a gente mais vê no dia a dia, que é o que a gente mais vê em provas, em concursos públicos e na OAB, tá? Vamos lá. Antes de ver essa questão da estabilidade, eu queria explicar para vocês o seguinte: o direito de reintegração ao emprego de um trabalhador estável só é possível durante o período da estabilidade. Por exemplo, a mulher grávida, ela tem direito à estabilidade até 5 meses após o parto. Então, não adianta ela, após o 6º mês do parto, pedir a reintegração. Ela só vai ter direito, nesse caso, à indenização do período que ela tinha estabilidade e não poderia ser demitida. Então, se ela pedir a reintegração lá no 7º mês após o parto, não tem como mandar ela voltar à empresa porque ela já não tem mais a estabilidade. Então, reintegração, o trabalhador, o dirigente sindical, a empregada gestante, o membro da CIPA, ele só vai ter direito à reintegração se esse pedido ocorrer durante a estabilidade. Passou a estabilidade e ele pediu, ele só tem direito à indenização pelo período que ele não poderia ter sido demitido, tá ok? Neste sentido, nós temos a súmula 395 do TST. E no finalzinho da súmula diz o seguinte, ó: não há julgamento extra petita de decisão que deferir salário quando o pedido for reintegração, tá? Porque às vezes já passou o período, tá? E tem também, a cada situação tem que ser analisada. Às vezes é uma empresa muito pequena, às vezes o patrão é pessoa física e o conflito entre eles foi tão grande que o juiz, mesmo a pessoa tendo estabilidade, o juiz às vezes não manda ser reintegrado, e sim pagar a pecúnia, pagar em dinheiro por aquele período que o empregado tinha estabilidade e foi demitido e não poderia ter sido demitido. Quem tem estabilidade, se cometer falta grave, pode sim ser demitido, hein? Fiquem atentos. Então, a estabilidade não é a pessoa, o dirigente sindical, a empregada, ela acha que está grávida, tem estabilidade, pode fazer tudo que pode. Não, tem regras, né? Elas têm que respeitar as regras trabalhistas, as regras do patrão, né? Claro, não as regras abusivas ou contra a lei, mas umas regras gerais ela tem que obedecer, tá? Senão, é demissão com justa causa. Dirigente sindical. Né? A CLT conferiu uma proteção ao empregado do representante sindical para que pudesse desempenhar as suas funções com independência, sem receio de sofrer represálias do patrão. Tá? Isso está previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Qual que é o período? É desde a candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Tá? É do dirigente sindical, do suplente, salvo se cometer falta grave. Se ele cometer falta grave, ele não vai ter a estabilidade, tá? A estabilidade do dirigente sindical foi elevada a nível constitucional pela Constituição Federal de 88, conforme artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, tá? O dirigente de categoria profissional diferenciada também tem direito à estabilidade provisória, desde que a função exercida para o empregador, né, tenha correspondência com a empresa para a qual ele trabalha. Tá? A entidade sindical ela tem que comunicar aos patrões, né, dentro de 24 horas, né, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado, tá? E em igual prazo da sua eleição e posse, para que seja garantida a estabilidade. Então, às vezes o dirigente sindical, o sindicato não avisou aos patrões de que aquelas pessoas foram eleitas dirigente sindical, eles não avisam os patrões e o patrão acaba demitindo e não tinha recebido a ciência, aquele trabalhador, aquele dirigente sindical não vai ter a proteção do emprego, não vai ter a proteção da estabilidade, tá? Então, a comunicação do registro da candidatura e da eleição é formalidade essencial para a aquisição da estabilidade.
A estabilidade aqui prevista não é assegurada aos dirigentes e simples associações, tá? Se houver a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Então, se o empregado trabalha numa empresa e naquele âmbito ali de que ele é dirigente sindical, aquela empresa fecha, não tem como manter a estabilidade dele, tá? Se o empregado ele foi demitido, ele está cumprindo aviso prévio, trabalhado ou indenizado, e ele, durante esse período do aviso prévio, vem se candidatar a dirigente sindical, ele não vai ter estabilidade, tá? Está previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Um dirigente sindical, se ele for demitido por justa causa, é necessário que haja um inquérito judicial perante a Justiça do Trabalho, tá? É o único caso em que é necessário. Quando tinha estabilidade decenal, lá também era necessário uma ação judicial para apurar aquela falta grave, tá? Por exemplo, se uma grávida, um membro da CIPA, comete uma falta grave, ele pode ser demitido sem a necessidade desse inquérito judicial, tá? Empregados eleitos. Só mais uma coisa. A estabilidade do dirigente sindical é do dirigente sindical que está defendendo os empregados, tá ok? Mas já teve reconhecimento no STF, tá? De que foi concedido a estabilidade provisória a dirigente sindical de representante da categoria econômica, de representante dos patrões, tá ok? Empregados eleitos membros da CIPA. O que é CIPA? Né? CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós vamos aprender isso mais lá para o fim do semestre, quando estudarmos direito coletivo, aprender direitinho o que é CIPA. Mas é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. As empresas elas têm que ter essa comissão, tá? E nessa comissão vai ter representantes do patrão e representantes dos empregados. Os representantes do patrão são indicados pelo patrão, então esses não têm a estabilidade. Os representantes dos empregados que foram eleitos pelos empregados, eles têm direito Acabou a bateria do meu celular, já me deu até um nervoso. Eles têm direito à estabilidade. Um membro da CIPA tem essa estabilidade. Deixa eu ver se volta aqui. A empregada gestante, né? A empregada gestante, ela tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 1 ano após o parto. Não, volta. A grávida tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Essa estabilidade da grávida, ela ocorre quando ela está no contrato de experiência, quando ela está no aviso prévio, indenizado ou trabalhado, durante o contrato, mas como eu digo, se ela cometeu uma falta grave, ela está grávida, ela pode sim ser demitida. Ela só não pode ser demitida sem justa causa, tá? Está prevista a estabilidade da grávida no artigo 10, a linha inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias e no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? A doutrina e a jurisprudência adotam como regra a teoria objetiva, ou seja, para a configuração da estabilidade da gestante, basta a confirmação da gravidez pela própria gestante, não importando se o patrão tinha ou não conhecimento. O simples fato de estar grávida já garante a estabilidade. Por que o direito da grávida é um pouco maior do que os demais? Porque ele está protegendo a mulher e está protegendo a criança, né? A vida, a constituição da família.
empregado que sofreu acidente de trabalho, tá? Não é todo empregado que sofreu acidente de trabalho que vai ter direito à estabilidade. É o segurado que sofreu acidente de trabalho, tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, tá? Da manutenção do contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário. Ou seja, o que a CLT... Na verdade, não é nem a CLT. Isso aqui é o artigo 118 da Lei 8.213 de 91. É da Lei dos Benefícios da Previdência Social, dos benefícios do INSS. Tá? Então, assim, um empregado se acidentou, caiu, se machucou na empresa, tá? Ele ficou só 5 dias afastado. Então, a gente sabe que os primeiros 15 dias de afastamento são a cargo do patrão. O 16º dia de afastamento, por motivo de acidente de trabalho, de doença, fica a cargo do INSS. Então, só vai ter direito à estabilidade o empregado que ficou afastado por conta do acidente de trabalho mais de 15 dias, né? Então, porque após a cessação do auxílio-doença, o auxílio-doença é só do 16º dia em diante, tá ok? Fiquem atentos, porque muitas vezes acordos ou convenções coletivas dão um prazo maior, de 2 anos, de 3 anos, por conta do acidente de trabalho, mas a lei previdenciária prevê a estabilidade de 12 meses, tá? Se durante o contrato a termo, tá? Um contrato de 2 meses, 3 meses, 4 meses, um empregado sofrer acidente, tá? De trabalho, ele também, o TST entende que ele também goza da estabilidade provisória, tá? Ok? Eu já passei material para vocês, então tem assim, ó, a estabilidade dos empregados, membros do Conselho Curador do FGTS, empregados, membros do Conselho Nacional de Previdência Social também tem estabilidade, empregados eleitos dirigentes de sociedades cooperativas, empregados eleitos membros de comissão de conciliação prévia, empregado reabilitado e portador de necessidades especiais também tem. Empregado portador de HIV também tem estabilidade, empregado que aderiu ao PSE, empregado membro da comissão de empregados para fiscalizar a cobrança e distribuição de gorjetas, também possui estabilidade provisória, membro da comissão de representantes dos empregados também possui, né? Por fim, eu queria falar sobre a diferença entre reintegração e readmissão. Na reintegração, tá, é o retorno do empregado estável ao emprego na mesma função que exercia em face da dispensa imotivada patrinal, arbitrária ou sem justa causa. Então, quando o empregado é demitido sem justa causa, mas ele tinha estabilidade, quando ele volta para o trabalho é uma reintegração por ordem do juiz, né? E na readmissão é quando um funcionário pede a demissão ou é demitido e anos depois ele volta a trabalhar na mesma empresa. Então, seria readmissão, tá? Então, a reintegração é quando ele tem a estabilidade e volta, e a readmissão é porque ele saiu por N motivos e acabou voltando um tempo depois. Ele não tinha estabilidade. Tá ok, pessoal? Beijão pra vocês. Vamos seguindo firme e forte aí nessa quarentena. Espero que tudo passe o quanto antes e a gente volte a se encontrar pessoalmente. Continua à disposição por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Fiquem à vontade, tá ok? Tchau, tchau. Até mais.